Eu quero começar com uma pergunta. Eu já tratei sobre isso há um tempo e é bem simples. O que é mais importante? O que você crê ou o que você faz? Bem simples a pergunta. O que é mais importante? O que o ser humano crê ou o que o ser humano faz? E exemplificando de forma bem simples, eu fiz aqui peguei algumas imagens para tentar explicar o que eu quero que nós pensemos. Na figura aí há 3 homens, um budista, um muçulmano e um cristão. Eu estou entendendo que esse cristão, ele é um cristão genuíno, ele não é um religioso. O budismo é uma filosofia que tem várias práticas para que você possa se aperfeiçoar. Os muçulmanos ou a religião islâmica é uma religião que diz crer em um único Deus, que tem o seu livro sagrado, que tem várias práticas em que você precisa desenvolver para tentar agradar a Deus e aplacar a ira desse Deus. O budista crê que ele deve fazer o melhor. O conceito da reencarnação é muito complexo, nem mesmo eles sabem definir exatamente. Os muçulmanos acreditam que devem fazer o melhor, inclusive com 5 orações todos os dias voltadas para a cidade sagrada e vários rituais. Eles creem que eles devem fazer. E a genuína fé cristã, ela crê que Cristo fez. Qual é mais importante? O que você crê ou o que você faz? Agora, vamos admitir que você conhece esses 3 indivíduos e que conviva com eles. E você vai ver que em termos de ética e de comportamento, o budista e o muçulmano são melhores até que o cristão. O que é mais importante? O que eles fazem ou o que eles creem? Melhor. E quando eles morrerem? O que vai ser mais importante? O que eles fizeram ou o que eles creram? Deixa eu mostrar biblicamente João 3,18. Você, por favor, se você trouxe a sua Bíblia, acompanhe. Eu vou projetar os textos também. Quem crê nele, João está escrevendo. Nós não sabemos se é o próprio Senhor Jesus que está dizendo, é muitíssimo provável que sim. E ele está falando dele, então, quem crê nele, Cristo, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual é o critério para Deus? O que é mais importante para Deus? Como Deus salva alguém? Pelo que a pessoa crê ou pelo que a pessoa faz? A verdadeira e genuína fé cristã se pauta no crer. Não é fazer. Uma pessoa é justificada diante de Deus por crer. Em nenhum momento nós vamos ver, faça isso ou faça aquilo, mas crer. O segundo ponto que eu queria ver, o segundo texto, é sobre o fazer sem crer. Então vamos admitir que eu não concordo. Eu quero fazer. O padrão de Deus é crer, mas vamos admitir que você queira fazer. Então você tem que se enquadrar no padrão de Deus para fazer. Gálatas capítulo 3, versos 10 a 11.
Gálatas 3, 10 a 11, diz assim. Deus está falando na mediação e ação do Espírito Santo pela boca ou pena do apóstolo Paulo. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão descritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente, diante disso, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O que é mais importante? É fazer, então faça tudo em todo o tempo, de acordo com o que Deus exige. Bom, eu e vocês sabemos que ninguém jamais fez isso, a não ser Cristo. E não é que nós erramos por pouco. Nós erramos, mas por muito. O Flávio colocou aqui no início, isso não é avalizar pecado. Então basta eu dizer que eu creio e eu vivo do jeito que eu quiser. Não. O ponto é que se alguém genuinamente crê em Cristo, Cristo vai transformar o fazer dessa pessoa. Mas é Ele que faz. É Ele quem faz. Eu não estou dizendo que em um cristão não haja mudança ética e comportamental. Se não há nenhuma mudança e essa pessoa se diz cristã, ela precisa ver o Cristo que ela crê. Um cristão genuíno será transformado em Cristo. Em Cristo. Agora, ainda assim, eu e vocês que cremos, sabemos, como o Flávio também mencionou aqui, tristemente nós ainda pecamos. E o nosso parâmetro continua sendo qual? Crer. Ou, não, agora eu creio, a manutenção da minha salvação depende do que eu faço. Não, continua sendo crer. Qual é mais importante, irmãos? É importante que nós entendamos: o crer rege o fazer. Se nós cremos de verdade em Cristo, Ele vai transformar as nossas vidas. Dito isso, essa introdução, eu gostaria que nós víssemos, nós vamos começar hoje uma série de estudos de fundamentos que nós intitulamos O que cremos e por que nós adotamos e temos uma confissão de fé. Aliás, o que é confissão de fé? Uma confissão ou declaração de fé é um registro, um documento, desenvolvido pela igreja local para expor sistematicamente ou de forma organizada as doutrinas e ensinos defendidos por ela. Eu aqui trouxe uma confissão de fé nossa. Ele não está formalizado, não está num papel agora, mas isso é parte do que nós cremos. Qualquer pessoa tem a sua confissão de fé, esteja ela no papel ou não, qualquer, inclusive o ateu. Qual a confissão de fé do ateu? Eu não acredito em Deus. Nós vamos procurar, pela graça de Deus, durante um tempo, tratarmos dos principais fundamentos daquela que cremos ser a genuína fé cristã. Nós já temos, nesses 7 anos, tratado, se não de todos, mas de fundamentalmente quase todos eles nos estudos. O que nós queremos agora é ter isso um pouco mais organizado. Aliás, nós já temos na nossa página da comunidade, está lá o que nós cremos, a confissão de fé da comunidade. E se você observar aí, dá para ver que a data não fomos nós. Apesar de ter alguns irmãos aqui um pouco mais velhos uns que os outros, eu não vou falar qual é o mais velho dos presbíteros. Nós não somos tão mais velhos assim. Então nós não inventamos aquilo que nós adotamos como princípio. A nossa confissão de fé, ela é a Confissão Batista de Londres de 1689. Nós não inventamos absolutamente nada.
Seria estupidez e pretensão em 2000 anos de igreja dizer que nós descobrimos alguma coisa nova. Apesar de, nos últimos anos, haja coisa nova. Nós não, pela graça de Deus, clamamos ao Senhor que nós não sejamos levados por ventos de doutrina, que é o que predomina hoje. Hoje nós não vamos estar, apenas uma introdução, nós vamos entrar propriamente na confissão. Eu queria fazer uma introdução e explicar por que nós entendemos que é importante. Uma das questões é que há aqueles que sempre perguntam: para que precisamos de uma confissão de fé? Afinal, já não temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, como nossa regra única de fé e prática? Sem dúvida. A nossa regra é a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, talvez um dos textos que nós mais citemos aqui, diz isso de maneira clara: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela, a Escritura, é útil para ensinar, repreender, para corrigir, para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda boa obra. Por isso que ela é única, por isso que é só ela. Por isso que uma confissão de fé jamais pode substituir ou se sobrepor à Bíblia. Infelizmente, isso aconteceu na história. Uma confissão não é inspirada, ela é humana, mas ela nos ajuda, pois ela direciona na compreensão da Escritura. Você consegue fazer essa distinção? Homens de Deus na história que estudaram muito, mas muito mais do que todos nós juntos, que meditaram, que se dobraram diante do Senhor, leram a sua palavra, como andaram com Ele, formaram essas confissões. E essa então que nós adotamos, que tem ali, se você vê o prefácio de um homem de Deus, Charles Spurgeon. Eles eram perfeitos? Lógico que não, só um perfeito, Cristo. Mas uma confissão, ela pode e nos ajuda. Ela não é inspirada, mas é como alguém expor a palavra. Ah, não precisamos disso. Então pegue a sua Bíblia e viva sozinho, você é a Bíblia. Não ouça ninguém nunca. Deixe-me exemplificar um pouco. Esses três grupos, católicos romanos, neopentecostais e reformados, esses três grupos afirmam categoricamente que creem em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eles dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, contudo eles discordam em inúmeros pontos, mesmo a Escritura sendo inspirada por Deus. O problema não está na Escritura, está em nós. Muitas discordâncias desses três grupos são totalmente incompatíveis. Ainda assim, eles dizem: nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Conquanto católicos romanos não digam que é a única regra de fé e prática, porque o caso deles, a tradição se sobrepôs à Bíblia, o outro diz que sim. Há muitas questões envolvidas, e irmãos, dizer isso, o problema está resolvido? Há questões como que cada um desses grupos se aproxima da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é como eu me aproximo dela. Ela é infalível? Se qualquer coisa que eu faço não estiver de acordo com ela, eu não aceito, não devo aceitar? O segundo grupo já não leva tão a sério essa questão. Como cada um desses grupos interpretam a Bíblia como um todo? Qual é o nível de autoridade da Bíblia para cada um desses grupos? E outra, a Bíblia trata de vários assuntos. Como esses grupos, em pontos como especialmente a salvação, dons espirituais,
A autoridade da igreja. Como esses grupos veem a Bíblia? Como eles a interpretam? Esses grupos vão usar a Bíblia para respaldar os seus ensinos? Sim ou não? Sim. De maneira correta? Bom, aí vai depender daquilo que nós cremos, de como nós cremos. Eles vão oferecer respostas diferentes para esses assuntos? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque eles veem a Bíblia que eles dizem, e nós estamos incluídos, nós vemos a Bíblia que nós cremos ser a palavra de Deus diferente. De forma diferente. Mas como pode? E agora? Como é que nós vamos fazer? Pergunte a estes 3 grupos: vocês são cristãos? Eu conversava com uma irmã essa semana sobre isso. Pergunte a essas pessoas: vocês creem na habitação, na ação e direção do Espírito Santo? Eles vão dizer que sim. Mas espera aí, como é que pode estar tão certo em tudo isso e ser tão diferente? Se uma pessoa chegar e dizer: Marco, Deus falou comigo pela ação do Espírito Santo, eu vou falar amém porque ele disse que Deus falou? É claro que não. Pode ser quem for. Mas quantos desses não fazem exatamente isso? Para quê? Acabou o argumento. Se Deus falou, quem vai falar contra Deus? Acabou. Não, Deus falou com você, opa, vamos te seguir. É isso que acontece. Em quantas? Para nós não é assim, irmãos, aqui na comunidade. Qual que é o divisor dessas posturas? Cada um de nós, tanto líderes como os irmãos que congregam, vamos responder diante de Deus por aquilo que nós optamos por ouvir e escolher, optamos por crer, por seguir. Ninguém vai poder chegar diante do Senhor: mas aquele homem disse que falou em teu nome. Pois é, mas você tinha minha palavra. Todos nós vamos responder, e eu estou diante de Deus, e isso é muito sério. Vamos responder perante Ele o que nós ensinamos e o que nós cremos. Diante desses poucos exemplos, aqui nós, como igreja local, parte da igreja universal de Cristo, que não é a universal, nós não entendemos que vale tudo. Nós não acreditamos nisso. Nós não deixamos cada um aqui decidir o que quer. Nós não entendemos que, por exemplo, o Flávio vem e fala o que ele acha, eu venho e falo o que eu acho, o Hélio vem e outros irmãos que vêm falam o que eles bem entendem. Porque todos eles acreditam na Bíblia, todos eles dizem que tem o Espírito Santo. Então pode falar inclusive coisas totalmente opostas, que está tudo bem. Não, para nós não é assim. Imagina o caos. Isso acontece ou não? Deixe-me dar um exemplo de homens que são homens tementes a Deus. Eu não estou falando de herege e de falso profeta, estou falando de homens que eu reputo como homens de Deus. Esses irmãos, esse grupo de irmãos, eles defendem a unidade, e é bíblica. Eles acham que nós não devemos ter divisão, por exemplo, quanto àquilo que nós cremos na doutrina de salvação, chamada soteriologia. Eles acham que não importa se você crê que um homem tem livre-arbítrio ou se esse livre-arbítrio acabou quando o pecado entrou. Ele diz que não tem importância. Com isso, então, eles permitem que os pregadores de diferentes posições falem para o mesmo grupo. Em nome da unidade, em nome do medo da divisão, dizendo que a Bíblia não é clara nesse assunto. E aí, o perigo da soberba espiritual, porque se você define uma linha, você está sendo soberbo. Então deixo aberto. O que vocês acham que eles estão fazendo com as ovelhas de Cristo? Porque não são deles. Para nós,
como igreja local, não se trata de unidade, nem medo de divisão, porque ela, queira ou não, ela vai acontecer. Nem de não ser clareza bíblica, mas de falta de amor e de cuidado. Ainda que no coração deles não seja esse o desejo, eles querem cuidar, mas eles não querem dividir. Olha o que a palavra diz para presbíteros. E nós estamos aqui em 3, depois espero que o Morris possa ouvir, da seriedade que é isso. E quando a gente começa a tratar disso, eu falo, Senhor, tem misericórdia. 1 Pedro capítulo 5, versos 1 e 2, diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. E aí ele diz: apacentai o rebanho de Deus. Os irmãos que congregam na comunidade não são rebanho do presbitério daqui. Nós todos somos rebanhos de Cristo. E aí ele diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Isso é muito sério. Uma vez eu conversava com o Paulo, pastor Paulo Bornelli, um irmão querido, experiente, e já experiente, já está com os 80, já passou. Eu falo que às vezes quando ele vê verdades como essa, ele fala, acho que eu vou largar o ministério. Porque é muito sério. Não é qualquer coisa, não é uma brincadeira. Apacentai o rebanho de Deus, tendo cuidado dele. Hebreus capítulo 13, versículo 17. O autor aos Hebreus, falando para os pastores ou presbíteros, nós podemos entender assim também, diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Essa é a parte do rebanho de Cristo, mas não é essa que eu quero tratar, eu quero ver para nós, porque eles velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Dar conta diante de quem? Para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. O autor aos Hebreus está dizendo que os presbíteros, pastores, velam, cuidam da igreja de Cristo. E vão dar contas. A hora que eu vejo isso aqui, misericórdia. É claro que é misericórdia sempre, é graça. Mas isso leva-nos a temer diante do Senhor, da responsabilidade que é. Quando a palavra fala aos presbíteros, como nós lemos, apacentai o rebanho de Deus, tenham cuidado dele, velem por vossas almas como aqueles que vão dar contas. O que ela quer dizer? O que a palavra de Deus está dizendo? E deixa-me repetir a pergunta do início: o que nós cremos? Esse é o fundamento. O que nós cremos é o mais central. A vida vem como consequência do que nós cremos. E é essa nossa maior preocupação. E esse deve ser o cuidado primeiro da igreja. Por favor, eu não estou dizendo que não haja outras áreas. Elas existem e pela graça nós somos responsáveis. Mas a palavra é o centro, o que nós cremos é o centro. E é inegociável. Diante desses pontos, então, e nós poderíamos ver outros, o presbitério da comunidade entende ser importante que nós tenhamos uma confissão formalizada. Ela nos ajuda, nós estávamos há pouco tempo estudando sobre isso, vendo, às vezes nós lendo a confissão, vinham verdades que nós críamos, mas vinham com clareza, e nós glorificávamos a Deus. Às vezes confrontavam algumas das nossas posturas, nada fora da Escritura, mas Deus usou homens para falar. Usa hoje ou não? Ou nós não ouvimos homens pregadores, a palavra que Deus usa?
Nós adotamos para que tenhamos uma ordem, de acordo com o quê? De acordo com aquilo que cremos que mais glorifica a Deus, o Evangelho e a sua palavra. E aí eu queria, então, quais as razões, algumas razões práticas de nós adotarmos a confissão. Primeiro, e aqui eu tirei como base um grupo de irmãos, você pode ter mais detalhado isso, de um site que chama Reforma 21. A historicidade da fé. Primeiro, por que ter uma confissão? Uma razão para nós termos. Uma delas é que, como eu disse, nós não temos nenhuma novidade nova. Não temos nada novo. O irmão Paulo sempre falou, nos meus ombros eu tenho vários homens de Deus, eu não tenho nada de novo para apresentar. E quando você chegar em algum lugar e ouvir, eu tenho uma novidade, não dê ouvidos. Nós não temos nova revelação, nova doutrina, nova profecia. Nosso desejo para a glória de Deus é ser o mais fiel a um texto que tem 2000 anos, que é a palavra de Deus. Tudo que Deus quis que nós soubéssemos a respeito dele e de toda a realidade está na palavra dele e acabou. Acabou. Isso era um pilar da igreja protestante que se opôs à tradição que se sobrepunha à Bíblia. Mas hoje nós não temos uma tradição, mas nós temos uma infinidade de práticas e ensinos que se sobrepõem à Escritura. Nós não temos novidade, nenhuma novidade. O segundo ponto que é importante, a razão, é que uma confissão nos ajuda a nos prevenir contra esses erros, contra heresias e outras religiões. Olha, nós tivemos aqui uma nova visão e eu gostaria de compartilhar essa visão. Aí nós vamos ver a visão não tem base nenhuma na palavra, naquilo que nós vimos a respeito daquele assunto. Não, nós não aceitamos. Mas é de Deus? Não, mas para nós não é. Na história da igreja, os credos e confissões surgiram para combate de falsos ensinamentos. Há evangélicos, hoje, por exemplo, evangélicos unicistas. Isso, unicista, é que não há trindade. Um evangélico não pode ser unicista. Ele é um herege. Quem não crê na trindade não crê no evangelho. Mas tem. Compartilhando com o irmão, existe uma denominação grande que antes dizia que a Bíblia era a palavra de Deus. Hoje eles dizem a Bíblia contém. Porque se contém, eu posso colocar e tirar o que eu quiser dela. E se dizem evangélicos. Uma confissão, à luz da Escritura, nos ajuda a mantermos um norte na Escritura. Se um dia eu, por exemplo, reuni com os irmãos do presbitério, Flávio, Kleber, Mores, eu tive uma revelação direta de Deus, um anjo me apareceu. Eu espero que o primeiro texto que eles lembrem foi assim, ainda que um anjo. Eu espero que pela graça de Deus nós estejamos doutrinados desse sentido. Aí, glória a Deus. O que acontece hoje, pluralismo e relativismo. O que nós estamos fazendo é contra a cultura. Pluralismo vale tudo, relativismo não tem a verdade absoluta, então cada um pode fazer o que quiser, em nome da Bíblia, de Jesus, de Deus, do Espírito, tudo. Não, nós não cremos assim. Nós temos uma base, só a Escritura. É importante crer em Jesus, todo mundo fala disso, irmãos. Qual Jesus? O Jesus da Bíblia. Sim, mas como você encontra e vê Jesus na Bíblia? Espíritas citam textos de Jesus na Bíblia. Pronto.
Mas o que eles veem do Jesus não é o verdadeiro Jesus. Outra coisa que quase não acontece hoje, experiencialismo, emocionalismo, a questão que prevalece hoje é sensação, emoção. Daí que vem revelações. Não são revelações, são êxtase emocionais, ditos em nome de Deus, do Espírito. Manifestações, visões, sonhos, e como alguns irmãos aqui, tem coisa que acontece. Tem coisa que acontece. Mas se aconteceu e ninguém explica, eu aceito? Não. Não está de acordo com a palavra, não prega o evangelho, não aceita. Para que ela ajuda? Ensino aos novos na fé. Alguns irmãos que estão ouvindo, que vieram de contextos diferentes. Olha, irmãos, nós cremos nisso aqui, dessa forma, assim, assim. A palavra diz assim, assim. Olha, o que vocês creem sobre o Espírito Santo? Olha, irmão, vamos conversar, tem esses estudos. Mas olha, nossa confissão está aqui. Você vem, a gente senta, conversa, abre a palavra. Vamos seguir esse norte aqui que tem os textos que falam, nos ajudam. O testemunho da fé. Hoje, irmãos, o fato de alguém dizer que a igreja evangélica não significa nada. Quando as pessoas vêm para a comunidade, o nosso desejo é que elas saibam o que nós cremos. Aqueles que estão acostumados a vento de doutrina não estão nem aí. Ela não está preocupada. Mas aqueles que querem da palavra, elas vão pesquisar, elas vão ouvir. O que está sendo dito? O que eles falam sobre isso? O que eles ensinam sobre isso? O que é? Vão procurar. Quem nunca teve isso não está interessado. Não está interessado, mas quer trazer várias regras novas. Não. Uma confissão nos mostra o que nós cremos, como nós agimos em relação ao que nós cremos. Por que nós cremos? Outra fonte que e a gente tem usado isso, apesar de não ser batista, mas é a Confissão de Fé de Westminster, que em essência é a mesma da Confissão Batista de Londres, nós usamos em casa hoje, por exemplo, com as crianças, o Catecismo Maior de Westminster, que são perguntas sobre temas da palavra e resposta na palavra, e nós lemos os textos, compartilhamos. É uma alegria. Nos ajuda a estudar a palavra. É uma confissão. E por último, exortação e correção de líderes e mestres. Se eu começar a falar bobagem aqui, os irmãos do presbitério falam, Omar, cala sua boca. Ah, mas que dureza. Não foi assim que Jesus fez com o herege. Ele falou, não, olha, veja bem. Amaldiçoado seja aquele que não prega o evangelho. E para nós, pela graça de Deus, eu espero que nós continuemos assim. Pela graça de Deus, porque é só pela graça de Deus. Bem, irmãos, é isso. Nós esperamos, a partir da próxima semana, nós vamos entrar em um assunto que já pudemos tratar alguns meses atrás, sobre a palavra de Deus. O primeiro ponto da confissão é o que nós cremos sobre as Escrituras. E a partir desse momento nós vamos, então, pela graça do Senhor, entrar. Nós vamos andar devagar, nós estamos ainda estruturando como vamos fazer. Eu queria orar encerrando esse momento. Pai, nós te damos graças porque o Senhor, na história da tua igreja, da igreja do teu filho, o Senhor levantou homens comprometidos, dirigidos por ti. Nós sabemos, Pai, que esses irmãos que na história da tua igreja, Senhor, formularam essas confissões, especialmente essa que nós adotamos aqui, não eram perfeitos, eram falhos, mas cremos que eles o conheciam, que tinham um relacionamento contigo, que se debruçaram diante da sua palavra, buscaram a tua direção. E nós queremos te pedir que o Senhor nos capacite, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, a estarmos, acima de tudo,
firmados na tua palavra. Mas te pedimos que, sendo a tua vontade, que o Senhor use o que esses irmãos trataram para nos edificar também. Senhor, se houver algo ali que não o glorifique, não esteja de acordo com a sua Escritura, não permita que nós aceitemos. Mas, Senhor, também nos dê a humildade para reconhecermos que o Senhor usou homens, que nós podemos, que o Senhor ainda usa esses homens para nos ensinar. Te pedimos a direção do Teu Espírito Santo naquilo que vamos tratar durante esse tempo. Mais uma vez, Senhor, que seja um tempo para honra e glória do Senhor, para a edificação da Tua igreja. Nosso desejo, Senhor, é honrar e glorificar a Ti em tudo que nós fazemos. Para isso nós dependemos do Senhor, totalmente do Senhor. Clamamos a Ti que nos ajude, Pai. Nesses domingos pela manhã, que também começamos na última semana, Senhor, nos dirigem nas decisões que precisamos tomar, nos trabalhos, ministérios, dirija-nos em tudo, para a honra e para a glória do Senhor. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.